Ah, então, estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão, não é? Aguardando mais uns 2 minutinhos, entrando ao vivo, para conversarmos um pouquinho, para podermos, aqui junto aos amigos do Portal da Luz, de Rondinha, Litoral Norte Gaúcho, falarmos sobre assuntos de interesse do público em geral, das nossas vidas, do momento que estamos passando, das parábolas do Cristo, do que ele nos traz de consolo, falando um pouquinho sobre tudo isso. Vamos fazer agora uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz que nos orienta, que nos organiza, que nos auxilia na nossa jornada, na nossa missão aqui na Terra, né? Na nossa evolução espiritual, mental, e agradecendo sobremaneira aos nossos queridos amigos, familiares que nos mantêm ativos, nos mantêm interessados na vida, porque o nosso tema de hoje é a valorização da vida. Setembro Amarelo é vida que segue. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância da nossa vida, a vida que recebemos de Deus, esse dom divino, essa graça, nós recebemos a vida. Então, temos que salientar a importância de que é algo que nos foi dado e que só quem nos deu a vida é que pode retirá-la. No caso, Deus, nosso Senhor. Tá? Então, a questão do suicídio que se apresenta sobremaneira no mundo inteiro, principalmente nos dias de hoje, em que estamos isolados, amedrontados, angustiados, né? Sabemos, através da Organização Mundial da Saúde, o quanto realmente é preciso perseverar, perseverar e acreditar que a vida que nos foi legada, ela tem uma importância fundamental e que nós não temos o direito de nos desfazer dela. Então, assim, hoje nós vamos falar, é um tema recorrente. Todo ano a Organização Mundial, desde 2014, criou o Setembro Amarelo e várias entidades aderiram a esse programa, entidades políticas, administrativas, religiosas, todas as entidades de saúde pública, não só do Brasil como do mundo, entidades esportivas, culturais, o próprio nosso conhecido CVV, Centro de Valorização da Vida, que dá o impulso ao Setembro Amarelo aqui no Brasil, todos nós que nos importamos um pouquinho, que nos preocupamos, estamos ligados nessa necessidade de informar. É importante informar as pessoas. Por muito tempo, a gente manteve esse mito de que falar sobre o suicídio era algo assim tabu, não deveríamos nos referir ao suicídio, não deveríamos, porque o suicídio sempre foi algo relegado a um plano muito, como que se diz, algo assim que não se podia fazer, todas as religiões e as sociedades tinham como algo anormal, né? E proibido mesmo, um pecado mortal, e por isso evitava-se falar sobre isso. E as pessoas que cometiam suicídio eram mesmo relegadas, não podiam nem mesmo ser enterradas nos cemitérios religiosos, né? Eram afastadas da sociedade, como leprosos. Só que até os leprosos tinham mais
mais acolhimento do que o suicida, né? Então, por muitos anos nos foi dito que não devíamos comentar sobre isso, falar que na nossa família alguém tinha se suicidado, e isso foi por muito tempo. Só que agora chegou um momento, um pico tão alto, né, ao ponto de ser considerado o suicídio uma questão de saúde pública a nível mundial, né? A Organização Mundial da Saúde estimou em 1 milhão o número de suicídios no mundo, o que daria em média 2.700 suicídios por dia, ou 112 suicídios a cada hora. E a gente sabe, por exemplo, que no Brasil nós temos em média 40 suicídios por dia. Tá? Esse é um número bastante alto. E além dos 40 suicídios cometidos todos os dias, em média, pode ser mais, porque a gente sabe que muitos não são registrados, existem pelo menos 20 tentativas. Pelo menos 20 pessoas tentaram, né? Mas as outras 40 conseguiram por dia, né? E a gente fica mais assim preocupado, mais triste talvez em não conseguir fazer algo em favor dessas pessoas, porque a gente sabe que de cada 10 suicídios, pelo menos 9, quase 90% poderiam ser evitados se houvesse um pouco mais de observação, de atenção, né? E de divulgação, não de divulgação do ato, né? Que a gente sabe que isso não é bom, divulgar o ato, ele se matou assim, se matou assim. Não, não é isso. Mas a divulgação dessa epidemia, a divulgação, assim como nós temos que divulgar as diversas fatalidades, as diversas ondas, as questões todas de saúde pública que nos acometem, HIV, dengue, AIA e várias outras, né? E agora o Covid, o suicídio é uma questão de saúde pública. Então, nós também temos que gerar informação sobre isso, manter as pessoas informadas, né, sobre essa questão que é muito grave, que acomete muitas, milhares e milhares de pessoas à nossa volta, no mundo todo, e nós esquecemos de dar valor a isso, quer dizer, de dar atenção, não é dar valor, de dar atenção a essas pessoas que estão se sentindo menosprezadas, angustiadas, sofrendo, tristes, precisando apenas de um aconchego às vezes. A família, ela entra em pânico quando alguém diz que está a fim de se matar, que quer se suicidar, e às vezes a pessoa nem usa esse tipo de palavra. Muitas vezes a pessoa diz: Ah, eu não aguento mais essa vida, eu gostaria de sumir, eu não quero mais ficar aqui, a morte me seria grata. Existem sinais que a pessoa dá nos chamando, né? Para que dê um pouco de atenção a ela. É uma forma de chamar atenção. E aí a gente fala assim: ah, a pessoa que fala muito, ela acaba não fazendo. A pessoa que vive dizendo que vai se matar, ela não se mata. É errado esse pensamento. A pessoa que diz que vai se matar, ela fala, fala e chega um dia que ela faz. Então, e aí o que acontece? Quando a pessoa faz, aí a família, os amigos, a comunidade, todo mundo entra em parafuso, porque ela falava e nós não demos a atenção necessária, né? Não fomos suficiente observadores para estar atentos. E isso tudo causa uma tristeza, né? Causa uma tristeza para a comunidade. Então, a cada suicídio, pelo menos 10, 12 pessoas ficam envolvidas e muitas vezes em depressão. Os familiares, os amigos e membros da comunidade. Então, o suicídio ele espalha essa onda de tristeza, ele vai levando num crescendo, né? E então o Setembro Amarelo que está entrando agora, né? Essa semana já estaremos divulgando, falando, palestras, enfim, muita divulgação em todos os setores da psicologia, da psiquiatria, os religiosos estarão abordando o assunto de manter a vida, de valorizar a vida. Nós não queremos falar sobre
a morte, até porque nós espíritas sabemos que a morte não existe. Nós temos que falar sobre a questão de perseverarmos, de não abandonarmos, né, a vida que nos foi dada. E a pessoa que está passando por sofrimento, ela sente que precisa de um estímulo, ela perdeu o sentido da própria vida. As cores não existem mais na vida dela. Muitas vezes a pessoa se refere dessa forma. Não existe mais cor na minha vida, né? Eu perdi o sentido da vida. Ou porque passou por algum luto, ou uma perda emocional muito forte, uma separação, um luto, ou perdas econômicas, desemprego, né? Que desestruturam a pessoa que já estava com algum problema. Porque a pessoa que tem uma estrutura emocional, ela passa por esses sofrimentos, mas ela consegue atravessar. Mas a pessoa que já vinha de alguma forma se sentindo carente ou com alguns distúrbios, que normalmente é isso que acontece, a pessoa já tem um distúrbio, né, mental. Na maioria, na grande maioria, a pessoa já tem um distúrbio mental que muitas vezes não é detectado, né? Existem ainda muito preconceito em procurar um psicólogo, psiquiatra, né? Existe muito preconceito. Então, nós podemos referir, e aí entrando na nossa área da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, nas perguntas 943 do Livro dos Espíritos e a 957, até a 957, Kardec discute o tema, apontando as causas e as consequências do suicídio, né? Então, ali, nós espíritas que temos o livro em casa, temos esses subsídios aonde recorrer quando encontramos esse problema dentro da própria família ou na comunidade. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, também existe ali uma análise sobre suicídio, juntamente com a loucura. Veja, no mesmo capítulo, suicídio e loucura colocados lado a lado, o que refere que a maioria dos suicídios tem por trás uma deficiência, uma doença mental, seja ela qual for. Mas essa doença só pode ser diagnosticada e tratada se procurarmos o tratamento. Nós temos o costume de procurar médico para quase tudo, né? Dói o dedão do pé, a unha encravada, o cabelo está caindo, engordei, o estômago, tudo nós procuramos o médico. Mas com a questão emocional, a questão mental, nós sempre já temos, não, eu não sou louca, meu filho não é louco, minha mãe não está louca, não vou procurar psicólogo, né? Aí procura todo tipo de medicação, menos um tratamento psicológico. Então, é muito importante que a gente, ao detectar em nós mesmos ou em alguém da família essas questões de uma depressão recorrente, né? Não saímos mais da depressão, estamos sempre tristes, nada mais vale a pena, o filho está trancado dentro do quarto, não quer comer, não quer sair, a filha está se automutilando, né? E a gente nem fica sabendo. Todas essas observações devem ser feitas discretamente, sem o abuso de autoridade, com acolhimento, com carinho, mas nós temos que observar os que estão junto conosco, pelo menos os que estão juntos, já que a gente não consegue abranger tudo, né? Então, aí, detectada essa carência, essa doença, porque normalmente é doença, porque a depressão ela pode surgir em determinados momentos, quando se passa por uma perda, um luto, mas ela tem que melhorar, né? Passar. Agora, se ela fica e permanece, aí já é uma questão de saúde. Então, temos que procurar tratamento. Nós espíritas temos o subsídio do Livro dos Espíritos, temos também o Evangelho e no livro Céu e Inferno, né? É muito claro ali, todas as explicações, todas as cartas. Nós temos ali
o relato de experiências de espíritos suicidas. Então, é bem interessante a gente ler o Céu e o Inferno para que a gente possa observar melhor, para que a gente tenha esse conteúdo e quando as coisas começarem a acontecer conosco ou à nossa volta, a gente saiba o que fazer, aonde recorrer. Nós, por exemplo, que acreditamos que a vida continua, que a morte é apenas uma passagem, geralmente isso nos segura um pouco, mas não é passaporte definitivo. Ah, eu sou espírita, eu nunca vou cometer o suicídio. Isso não existe. Não existe essa prevenção assim. Ah, eu sou cristã, eu sou, né, eu sou uma pessoa, eu sou psicóloga, como é que eu vou cometer o suicídio? Não existe. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer raça, qualquer profissão, e independe, né? É uma questão realmente que nos acomete. Então, a importância de nós estarmos sempre observando, nos observando, mas não no contexto de estar vigiando, não é isso. Mas é na questão do carinho, da atenção. Se alguém, amigo seu, fala, eu tô muito abatido, já tô te disponibilizar para aquela pessoa, não, então vamos conversar, né? Agora não pode ir na casa, mas vou te telefonar, vamos conversar pelo WhatsApp, vamos, né, fazer alguma coisa. Tu já procurou médico? Enfim, nos colocarmos junto para que a pessoa saiba que não está só. Então, eu estou do teu lado, fala comigo, vamos conversar, né? Isso é importante fazermos com os nossos familiares e com as pessoas à nossa volta. E se for conosco, não ter vergonha de procurar ajuda, não ter o orgulho, não vou incomodar os outros, não, isso é problema meu, eu resolvo, que geralmente é isso que a gente faz. A gente até se preocupa com os outros, mas quando é a nossa vez, a gente fala, não, isso vai passar, eu me resolvo, né? E vai deixando, e vai deixando. E como toda doença, se a gente for deixando sem tratamento, ela acaba tomando conta. Nós temos também um livro exemplar, talvez muitos de vocês já conheçam, que é um indicador excelente da Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, onde ela descreve, né, a situação do famoso escritor português Camilo Castelo Branco, e que ele a inspirou, né, para escrever o livro, e ele conta todo o processo da vida dele, desde antes dele cometer o suicídio, o depois, no Vale dos Suicidas, o tormento de saber que continua vivo, que não morreu e que a situação em que ele se encontra é milhares de vezes pior do que a que ele estava, porque ele ficou cego e ele era um escritor, né, já famoso na época. Aí ele não aceitava essa condição. Como eu, cego? Impossível, né? Como é que eu vou me manter? Né? Então, ele, por orgulho, porque ele não queria depender de ninguém e não achava que Deus tinha sido correto com ele acha melhor, para não ter que passar pelo constrangimento da cegueira, que era uma prova que ele mesmo havia escolhido, mas que ele não sabia, claro, ele acha por bem tirar a própria vida. E ao tirar a própria vida, claro, ele chega do outro lado e percebe que não morreu e que o sofrimento que ele passa por muitos e muitos anos ali no Vale dos Suicidas é um terror, né? Até que ele possa cair em si, pedir perdão, ser resgatado, muito tempo se passa. Então, a gente dá esses exemplos para que as pessoas que estão pensando em tirar a vida pensem bastante a respeito, né? Por pior que seja a situação aqui, por pior que seja a situação nesse momento, após o suicídio ela pode se tornar milhares de vezes pior, né? Porque a gente está cometendo um crime contra a lei divina, contra a lei de Deus. Nós, ao tirarmos uma vida, nós cometemos um crime, mas ao tirarmos a nossa vida, o crime é muitas e muitas vezes maior.
Ah, mas não existem atenuantes? Claro que existe. Às vezes a pessoa comete o suicídio por falta de conhecimento, por falta de, às vezes até por se sentir acuada, existem, né, atenuantes, né? Mas a gente tem que ter certeza, por exemplo, no livro O Nosso Lar, do André Luiz, ele é tido, quando chega do outro lado, ele, um médico aqui na Terra, é tido lá como um suicida. Como assim, suicida? Um médico, salvei vidas. Suicida. É o tipo do suicídio indireto, em que ele bebia demais, comia demais, cometia todos os excessos, né? E aí ele é tido lá como suicida e passa por sérios problemas, não, até ser resgatado também, né? Até cair em si e pedir ajuda e pedir perdão a Deus, muito tempo se passa. Então, a gente sabe que as principais causas do suicídio estão nas perturbações mentais, né? De alguma forma, né? Claro que pessoas que não têm uma perturbação também cometem suicídio, mas a grande maioria são problemas de alcoolismo, desequilíbrios emocionais, drogadição, drogas, obsessão, esquizofrenia, depressões graves que precisam ser tratadas. O suicida ele comete o suicídio por alguns, como se diz, há algum um disparo, né? Alguma coisa que o leva. Por exemplo, em muitos casos é a vingança, por exemplo, o ódio, o desejo. Ah, ele me abandonou, agora eu vou me matar e ele vai se sentir culpado pro resto da vida. Ou o contrário, ela, né, me deixou aqui e eu não admito que ela tem outra pessoa, então eu vou me matar, ou pior, eu vou matá-la e depois me matar. Isso acontece quase que diariamente, a gente vê aí, né, casos e casos. Além de matar a outra pessoa, depois comete o suicídio. Então, tudo isso, gente, tudo isso implica, né, nessa desestruturação mental nossa, através dos nossos excessos, das nossas aberrações mesmo, no sentido materialista, né? Nós queremos o que é bom para nós, ou queremos tudo de bom, e qualquer coisa que nos aconteça contrária àquilo que nós achamos que merecemos, a gente já parte para essa questão radical. Então, eu vou tirar minha vida, né? Vingança. Depressão, desespero, desejo de morrer, culpa também. A pessoa se sentindo culpado. Puxa, eu gastei tudo, perdi todo o dinheiro, agora a minha família vai ficar abandonada, sem dinheiro, não vou poder criar meus filhos da forma que eles merecem. Então, culpa. Então, eu vou me matar, né? Pelo menos eu não vou ter que passar pelo constrangimento de não poder sustentar a minha família. Isso é um exemplo, né, gente? Mas existem outra causa, a pessoa egoísta, ela se mata para não sofrer mais. Ai, o meu sofrimento é enorme. Muitas vezes é enorme mesmo. A gente não está desfazendo do sofrimento alheio, mas por maior que seja o sofrimento, nós temos que ter a certeza absoluta que tirar a vida vai produzir um sofrimento infinitamente maior. Então, a pessoa, por egoísmo, por não querer passar por aquelas provas que muitas vezes ela mesma escolheu, vou me matar, vou tirar minha vida, né? Outra também pode ser o sentimento altruísta, a pessoa que nem os idosos, a maioria dos suicídios se dá entre idosos com mais de 70 anos, né? Pessoas que são abandonadas nos asilos, que perderam o sentido da vida, que se veem abandonados pelos familiares, pelos filhos, pela família. Então, assim, para não incomodar ninguém, ela começa a cometer o suicídio indireto muitas vezes. Deixa de tomar os medicamentos, ou mesmo provoca o seu autoextermínio, né? Existe também aquele chamado anômico, que é uma desestruturação. A pessoa passa por uma desorganização econômica, social, perde o status, perde as suas fontes de renda, de repente, e aí ela acha melhor, né? Porque não acha que não conseguiria viver de outra forma, então ela acha melhor tirar a própria vida. Então, gente, nós temos assim, fazer agora finalizando, né? É muito importante. Primeiro, continuar vivo, né?
Continuar vivo, a maior decepção da pessoa que tira a própria vida é chegar, depois da morte física, ela perceber que continua viva. Então, é uma decepção enorme, né? É uma surpresa, né? A pessoa que não tem essa noção, que ela está viva e presa ao próprio corpo, até que os laços, né, continuam ali. Existem os atenuantes e agravantes. Por exemplo, a pessoa que comete o suicídio sem noção, ou por estar de alguma forma fora de si, por questão de álcool, drogas. E os agravantes, aquela pessoa que prepara a própria morte, que calcula. Isso é grave, porque ela sabe o que está fazendo, né? Cada suicídio tem a sua particularidade, né? O espírita, nós espíritas, temos assim que nos opor, mas é uma oposição acolhedora. Nós temos que nos opor ao suicídio e acolher o indivíduo, né? Porque não é basta, não pode te matar, que isso, não é isso. Nós temos que levar a informação e acolher o indivíduo. E nós acolhemos o indivíduo nos centros espíritas, principalmente através do atendimento fraterno, que todas as casas espíritas têm, e que agora, durante a pandemia, muitas casas espíritas estão com atendimento fraterno online. Aquele que precisar, se informe. E aqueles que não frequentam um centro espírita, que não têm acesso ao centro espírita, não se esqueça que nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade mantida, mantida agora pela Secretaria da Saúde, né? De forma a estar 24 horas. Desde 1960 e pouco, o CVV tem mais de quase 70 anos. Então, existe, e sempre com plantões, em princípio plantões telefônicos e agora plantões também através do chat. É 188, né? Não se esqueça, se você está pensando, está com dificuldade, está triste, tem vergonha de conversar com os amigos, com a família, ligue 188 ou procure o atendimento fraterno da sua casa espírita. Alguma solução, alguma palavra amiga, você vai encontrar, né? Você não está sozinho, tá? Isso é muito importante que você tenha certeza absoluta disso. Não está só, né? Procure ajuda, não tenha vergonha, persevere. Setembro Amarelo, vamos todos trabalhar nesse sentido. Se engaje numa causa, né? Se você está sofrendo, pense no sofrimento dos outros, vá fazer um trabalho voluntário, se engaje numa causa e isso vai dar sentido à tua vida e vai te fazer sentir melhor. É isso, gente. Vou agradecer. Espero que, de alguma forma, essa breve reflexão possa ter contribuído para a informação e que essa semana que finaliza, né, e a próxima que chegue, a gente entrando no setembro, a gente possa abrir nossos olhos para a vida, sempre a vida. E ter a certeza de que Deus está conosco, agradecendo a espiritualidade superior por essa oportunidade de trabalho e de serviço e de aprendizado, porque a gente sempre aprende muito mais do que a gente consegue levar, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço aos queridos do Portal da Luz e a todos os que nos acolheram nesse momento. Até mais.